bonita de se ver, é uma disciplina que costuma concretizar a nossa sociedade, né? Porque se a gente quer viver numa sociedade que tem creche pública, escola, hospital, praça, né? A gente precisa contribuir com isso. E a forma com a qual a gente contribui é pagando tributo, né? Depois isso se consubstancia numa receita derivada e depois isso vai ser trabalhado no direito financeiro, pelas leis orçamentárias, né? Inclusive a gente está no ano de eleição e o candidato vencedor vai ter que fazer as leis orçamentárias, né? Ano que vem, e a gente consegue ver ali a receita derivada, né? Que é todo o tributo que a gente paga. E lógico que a teoria é sempre muito bonita, mas na prática, né, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E na prática do direito tributário, primeiro eu diria que o direito tributário sempre vai ter cliente, assim, né? Porque independente da cidade que você vive, sempre vai ter alguém que paga IPTU, por exemplo, ou IPVA, ou declara o imposto de renda, né? Sempre, não vai faltar cliente, digamos assim. E a gente pode trabalhar não só com ações, né, repressivas, no caso uma exceção de pré-executividade, ou até mesmo uma execução, né, um embargo da execução, mas também a preventiva, que é muito interessante, né, as declaratórias, o mandado de segurança, né, o planejamento tributário, né, que depois vai ser mais bem especificado. E eu até tinha procurado a ADIM, não sei se vocês já ouviram falar, uma ação direta de inconstitucionalidade, que trata sobre o parágrafo único do artigo 116 do CTN. É um artigo que foi bastante discutido. Ele foi colocado no CTN pela lei complementar, acho que é 104, foi em 2001, gerou muita repercussão. E é em específico que ele fala bastante sobre a prevenção do direito tributário nas empresas por forma, né, do planejamento tributário. Mas é o planejamento tributário na sua essência, assim, que é aquele feito por lacunas, né? E aí criaram essa norma anti-elisiva e foi julgado depois de uns 10 anos, saiu, né, o julgamento saiu agora, em abril de 2022, como uma ação constitucional, né? Então, o artigo foi declarado como constitucional. E assim, a meu ver, me parece um pouco preocupante, né, porque fere um pouco a livre iniciativa das empresas, né, de pensar no planejamento tributário na própria essência, de tentar evitar o fato gerador, né. O que seria o fato gerador? A partir do momento que eu compro uma casa, por exemplo, eu fiz um fato gerador, eu comprei uma casa, então estou me tornando contribuinte de IPTU ou IPVA, comprei um carro. E as empresas que têm, então, dificultar um pouco o fato gerador, ou mesmo não fazer o fato gerador, né, acabam entrando pelo STJ numa dissimulação, numa simulação, né, e isso é um tanto, assim, complicado, né, porque o planejamento tributário, ele é um direito do contribuinte, né, não deixa de ser. E o STJ, ele costuma dizer que a gente precisa ter uma vontade declarada das empresas, então, por exemplo, fazer uma fusão de empresas, né, com o intuito de diminuir a carga tributária, é considerado uma simulação e, portanto, a autoridade administrativa ela pode anular esses atos, né? Isso eu acho que é muito grave, porque direito tributário é um ramo público do direito, né? E como todo ramo público, eles só podem fazer aquilo que está previsto em lei, né? Diferente do direito privado. E com essa norma anti-elisiva, a gente fica um pouco, mas como assim, né? Se eu não estou fazendo um fato gerador da empresa com o intuito de diminuir a minha carga tributária, por que a autoridade administrativa vai anular meu ato, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver essa situação. Não sei como vai ser, porque a DIN foi resolvida agora. Eu acho que nem saiu o acórdão ainda. Acho que não saiu ainda. Estou até curiosa para saber, foi a Carmen Lúcia que escreveu. Foi a relatora, né? E vamos ver, né, como vai se comportar. De planejamento tributário em sua essência mesmo, o Boticário, a empresa de cosméticos, faz, bem interessante. Tem outros tipos de planejamento, mas esse por lacunas, que é muito, assim, usado nos Estados Unidos, em Portugal. Inclusive, se você chega lá falando sobre essa questão da norma anti-elisiva, eles falam, mas o que é isso, né? Porque realmente fere a livre iniciativa do Estado. Então, o Estado tem que ter, de fato, um equilíbrio, né, para conseguir lidar com essas situações.
Se você não faz um fato gerador, você não tem uma hipótese de incidência, consequentemente, você não tem uma obrigação tributária, não há de se falar, né, no pagamento de tributo. Então, é muito interessante, né, essa ideia da norma antielisiva. Talvez seja assim, um imbricamento do direito público entrando no direito privado, que no caso seria o direito empresarial, né? E a gente precisa, enquanto advogados, ficar muito atento a isso. Teve até situações que o CARF, que é o Conselho de Advogados Conselho das Receitas Federais, ele chegou a falar que os advogados que fizessem planejamento tributário por lacunas em sua essência responderiam solidariamente. É lógico que à época a OAB caiu em cima, isso não pode, né? O CARF já deu o parecer que isso não acontece, mas assim, gente, né, a gente advogado tentando fazer o máximo possível, né? Ter que ouvir uma dessas também é um pouco complicado, né? Mas em tese é isso, né? Eu acho que o planejamento tributário é muito interessante, é uma estratégia muito bacana, é uma estratégia muito inteligente, só que no Brasil é muito dificultoso de ser feito, né? E quando a gente fala de planejamento tributário na sua essência, é um corpo de advogados, de administradores, de contadores, né, para conseguir, às vezes até de engenharia de produção, para conseguir ver como minimizar os impactos e até a matéria de produção para diminuir a carga tributária, né? Então, é um trabalho homérico para ser feito, é muito interessante, só que infelizmente tem muita resistência do nosso Estado, né? Bom, e praticamente é isso, né? O direito tributário, ao meu ver, é uma matéria maravilhosa, aconselho vocês a fazerem sempre. Por exemplo, recentemente, eu moro em Ubatuba, que é uma cidade, né, litorânea. Acontece muito, né, as casas que ficam à beira-mar, que na verdade estão ali no terreno de marinha, né, terem que pagar um IPTU, sendo que por lei, né, uma lei do município, quem já paga a taxa de marinha vai ter um IPTU reduzido, mas muitas vezes isso não acontece, né? Então, assim, já é uma situação, a depender da cidade que você mora, a depender dos contribuintes, das peculiaridades de cada uma dessas cidades, você consegue cliente, você consegue um arcabouço jurídico para direito tributário. Então, assim, você tem que trabalhar, eu acho que o direito tributário, você tem que conhecer a sua cidade, né? Porque é uma das normas mais extensas, cada município tem norma, depois o estado tem norma, e você conhecer todas as normas de direito tributário da cidade, do seu estado, as federais também, obviamente, e conseguir clientes com isso, né? Muitas vezes, por exemplo, questão de inventário, pode ser que o seu cliente tenha isenção de TCMD, né? Na hora que você vai fazer ali o CARF bonitinho, você pode colocar lá qual é a linha que entra como isenção. E às vezes, por uma falta de conhecimento, acaba pulando isso, né? Então, são pequenas atitudes que o direito tributário está envolvido em praticamente tudo, né? Exatamente porque, para a gente viver na sociedade que a gente vive, a gente precisa, de fato, dessa contribuição, né, pecuniária por parte de todos. Eu acho que é mais ou menos isso que eu ia falar, acho que até um pouco mais, mas devido às poucas pessoas aqui, eu acho que dependendo do que ele for falando, a gente vai incrementando uma coisa a mais, tudo bem? Agradeço, doutora, né? A ideia aqui é mais um bate-papo mesmo, né? Não é aquela questão, né? A ideia não é fazer um monólogo, né? A gente fala, né, e eles escutam. Pelo contrário, né? A ideia é a interação, é conversar. Eu não sei se os doutores atuam na área tributária ou ainda não estão atuando, tem interesse. A senhora está atuando na área tributária? Não. Não. Doutor está atuando? Doutores estão atuando? Não. Não, também não? Bem pouco, então. A ideia é o quê? É ser iniciado. Vamos nos iniciar, vamos nos permitir, né? A gente, né, que está um pouquinho mais tempo, né, atuando na área tributária, né, a gente vê que muitas vezes a pessoa olha e vê, poxa, é uma bolha, né, não dá para atuar, é difícil, tem muita regra, muita lei, muita norma, e a gente às vezes se sente inseguro, né? A ideia não é ser um monólogo aqui, é trocar experiência. A doutora veio de Ubatuba, uma colega, amiga, uma pessoa muito querida, está dando, né, as diretrizes da importância do direito tributário em sociedade, né, e o doutor Eduardo, vou dar a palavra agora para ele, né, vai falar um pouquinho mais da matéria, da onde o advogado, né, que está começando agora, né, vai conseguir trabalhar, vai conseguir atuar, porque é no âmbito administrativo, né? E quais são as vantagens de atuar no âmbito administrativo, se você for ver? Né? Poxa, você não tem audiência, né? 99%
né? Você não tem audiência porque atua tudo no âmbito administrativo. Você vai entrar no ECAC lá, fazer todo o processo, fazer as retificações das PGDAs, né, doutor? Depois de 90 dias, acho que o dinheiro é acreditado na conta, né? Tem a tese agora que está todo mundo fazendo o Simples Nacional, né, que é o regime monofásico da tributação do PIS/COFINS. Poxa, é fácil, todo mundo, né, conhece um colega que tem uma empresa que vende uma cerveja, que vende, né, uma bebida, uma água fria, um autopeça, está para recuperar o crédito tributário, e você tem a facilidade, né, de rever depois de 30, 60, 90 dias esse dinheiro na conta da empresa. Mas eu não vou entrar, o doutor Eduardo está com a palavra, doutor, né, eu volto a falar no final. Obrigado, boa noite a todos que estão aqui, que vieram nessa véspera de feriado, com esse frio que está lá fora, né? Só que eu vou pedir um favor aqui para a mesa, aqui, que eu vou ficar aqui embaixo para poder mostrar aqui os slides que eu preparei, porque é uma coisa bem bacana. Vamos lá. Tributário é difícil? Quem é que acha tributário difícil aqui? É difícil? É difícil tributário? Chato? É chato? É chato? É chato. Tributário é difícil, é chato. Muita gente acha, né? Mas veja bem, tributário é um direito como qualquer outro, né? Então, o que eu vim aqui hoje tentar explanar, né? E desmistificar um pouco, né? Aliás, acho que o primeiro slide era justamente sobre desmistificar o campo tributário, a área tributária. A ideia é mostrar para vocês que, da mesma maneira que a gente tem que aprender regras de como que você consegue obter a guarda de uma criança, ou conhecer o Código de Processo Civil, ou, enfim, são regramentos. Nós temos regras que nós temos que obedecer por conta da matéria que a gente cotidianamente trabalha. Então, cada um tem uma área específica de atuação, trabalhista, civil, mas nós temos que obedecer aquilo que está, né? O tributário, na verdade, são regras um pouco diferentes, mas ele lida com coisas que a gente já está acostumado. Nós já estamos acostumados com impostos. Quem é que nunca pagou um IPTU e eu teve que ouvir um carnê de IPTU, ou sabe o que é o IPVA, ou sabe o que é... Então nós sabemos o que são impostos. Ou imposto de renda. Então nós sabemos o que é o imposto. Nós sabemos que a gente tem que pagar. Nós sabemos que dentro dos produtos que nós compramos cotidianamente tem impostos ali. Tá certo? Então é muito interessante que o direito não seja... O direito tributário não seja uma coisa que seja reservada só a advogados do Olimpo, entendeu? Onde você... Só uma elite, né? Que vai usar aquilo de uma maneira assim que somente quem tem aquele conhecimento matemático, enfim. Não é isso, o objetivo não é esse. O objetivo é justamente o contrário. O objetivo é fazer com que vocês olhem para o direito tributário, enxerguem uma oportunidade e digam assim, olha só, isso aqui é mais fácil do que eu imaginava. Porque parece difícil, mas não é difícil. Quer dizer, tem suas regras, mas não é difícil. Vamos acompanhar aqui? Então vamos lá. Especificamente, né, hoje eu tenho uma preferência de trabalhar com o direito tributário administrativo. Por que o direito tributário administrativo? O direito tributário administrativo por conta dele ser um ramo, né, do direito onde você tem algumas facilidades, vamos dizer assim, vamos colocar quais são essas facilidades, né? Você vai estar lidando aqui com um direito líquido e certo, ou seja, você não está lidando com uma possibilidade, você não está entrando com uma ação, um processo judicial, onde o juiz vai decidir, né? São menores os casos, né? Você tem que entrar judicialmente. Preferencialmente você vai estar lidando aqui com um direito que já existe, mas não é exercido, né? Não é exercido, é um direito que já existe, mas ele não é exercido. Ele está escondido dentro da contabilidade da empresa. Dentro da contabilidade da empresa existe o direito que está lá, só que ninguém exerce esse direito, ninguém está exercendo esse direito, né? Você não vai estar trabalhando com direito com ações judiciais,
em regra, não vai estar trabalhando com ações judiciais, e o retorno é mais rápido em comparação às demandas, né, judiciais, porque veja bem, eu não sei em que área você está atuando atualmente, né, mas se você tem uma ação trabalhista, se você tem uma ação judicial, civil, uma ação em qualquer outro ramo, é longo, né, o processo de espera é longo, né, então assim, o que acontece, né, nós temos aí um hiato, né, entre a hora que você propõe a demanda e a hora que ela é finalmente resolvida. E isso se não houver recursos, né, da outra parte. Então, se houver recursos, aí, então você pode prolongar aí uma demanda para 2, 3, 4, 5 anos, às vezes até mais tempo do que isso, né. Então, o direito administrativo não faz isso. Ele procura o direito que já existe dentro da contabilidade da empresa, que não é exercido, entendeu? Procura reparar isso, né, procura fazer uma retificação dessas informações, e essas informações retificadas geram um determinado direito, um determinado valor para que essa pessoa possa pedir, digamos assim, uma restituição ou um valor que ela tem, tá bom? Agora, se existe o direito, essa é uma pergunta bastante justa, né? Se existe o direito, por que ele não é exercido? Né? Muita gente pode até perguntar isso, falar assim, mas, peraí, existe um direito lá, né? Está dentro da contabilidade. O contador não tá fazendo isso, não está... Bom, algumas coisas são muito recentes, então às vezes a pessoa que faz a contabilidade não consegue acompanhar, são muitas as regras. Né? Os nossos impostos, eles realmente são assim, bastante... Costuma-se dizer, e é muito fácil, né, a gente ver esse termo por aí, selva tributária, né? Então, selva tributária, o Brasil tem uma selva tributária, realmente é uma selva mesmo, né? São diversos regramentos, muitos impostos, né? Impostos diferentes, federais, impostos estaduais, impostos municipais, e esses impostos realmente tem que ter um acompanhamento de quem está na contabilidade, né? Se a pessoa está na contabilidade, mas ela não consegue acompanhar, nós estamos falando então o quê? De um desconhecimento. E não é uma coisa proposital, às vezes é porque é recente mesmo, né? Às vezes é recente, ela desconhece porque tem ali tem um pão para comer, né, todo dia, tem um pão para poder, tem um pão para ganhar, né, aliás, né? Tem que ganhar o pão todos os dias, então a pessoa, ela acaba ficando defasada, o contador, né, no caso. E, em geral, empresas pequenas, empresas menores, não tem um departamento jurídico para tratar disso. Não tem. E se não tem um departamento jurídico, quem é que vai fazer esse trabalho? Bom, também tem assim, pouco incentivo. Por quê? O contador está lá e está trabalhando, e aí ele tem que parar o que ele está fazendo e adaptar a regra antiga para a regra nova, fazendo assim, fazendo assado. Ele fala, não, é o seguinte, vou fazer do jeito que eu sempre fiz e está tudo bem, né? Então, o objetivo aqui não é, pelo amor de Deus, destratar a profissão dos contadores, né? Não é isso, entendeu? Mas aqui realmente, assim, existe às vezes pouco incentivo e às vezes falta também o quê? Pessoal. Não é raro você encontrar, não é raro mesmo, a gente encontrar o quê? Empresas pequenas com um atendimento de um único contador. Então, quem faz? Tem um contador e a secretária que atende lá na recepção. São empresas pequenas. Mas olha, 85% das empresas que estão no Brasil hoje são empresas quadradas no Simples Nacional. Acho que essa porcentagem pode até estar um pouco defasada, mas são muitas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. E aí, claro, que dentro do Simples Nacional você tem vários tipos de empresas que fazem esse acompanhamento, né? Fazem acompanhamento da empresa no que diz respeito ao tributário dela, né? Mas o que acontece é o seguinte, de um jeito ou de outro, a maneira como deveria estar sendo feita corretamente, não está sendo feita. E a oportunidade é justamente aí, a oportunidade de você obter um bom faturamento, um bom
dinheiro, um bom retorno para o seu cliente. Né? Porque aqui nós estamos falando de pagar de maneira equivocada o imposto. E se você está pagando imposto de maneira equivocada, você tem direito ao ressarcimento desse imposto que foi pago de maneira equivocada. Ok? Mas só de interromper. Claro! Dá um exemplo desse pagamento de imposto equivocado. Vamos ver agora? Vamos ver agora. Mas é já. Peraí, só que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar um. Fiz aqui de errado. Peraí. É um, pra cá ele vai. Pra cá ele volta. Aqui. Tá, acho que se eu avançar mais um. Vamos lá. Depois eu retorno naquele lá, tá? Só para poder responder a sua pergunta. Vamos lá. São 3 tipos de regimes tributários que as empresas têm. Simples Nacional é aquele que a gente mais encontra, né? É uma farmácia, é uma padaria, é um supermercado, enfim. Aquilo que a gente mais encontra é as empresas do Simples Nacional. Empresa do lucro presumido é um pouco mais raro, mas assim, há um enquadramento bacana para elas em determinadas situações. Mais vantagem, né? O ter o lucro presumido. E o lucro real. Como o próprio nome diz, lucro real. Vai se apurar o quê? Se a empresa tem lucro ao final do período e verificar se ela desse lucro vai apurar quanto de imposto vai se apurar. Então, assim, isso gera várias oportunidades, tanto no lucro real quanto nas empresas do Simples Nacional, também nas de lucro presumido, né? Então, cada uma tem um rol de oportunidades diferentes. E aí, complementando sua pergunta, nós vamos aqui num exemplo prático, tá? Um exemplo prático aí, eu até tenho um material aí que esse mesmo caso que está aqui, está aí no material que vocês estão aí, que está escrito aí, ok? Está impresso. Por exemplo, o Simples Nacional, ele tem um regime de tributação simplificado, tá? Que é a Lei Complementar 123 de 2006, tá? São diversos impostos que são recolhidos em uma única guia. Quem já teve a oportunidade de ver, observa o seguinte, né? O empresário trabalha lá o mês inteiro e tal, e quando chega no final do mês, ele tem que passar para o contador dele as notas fiscais. Então ele passa as notas fiscais, o contador calcula o imposto e manda para ele uma guia para ele recolher no dia 20. Uma única guia. Dá a impressão que é um único imposto. Dá a impressão que é um imposto único. Estou pagando imposto único aqui. Acho que tem uma candidata aí que está falando imposto único. Eu ouvi esses dias alguém falando assim: mas a gente já paga imposto único. Eu pago uma vez só? Não, porque na verdade quando você paga o imposto, ele é decomposto. Você paga uma única vez, de fato, você paga no dia 20, mas você tem o quê? Um recolhimento. Você tem um recolhimento, na verdade, de vários, uma decomposição daquele imposto que é pago, tá? Então, aqui, por exemplo, falando sobre o PIS e COFINS, nós estamos aqui nesse exemplo, né? O PIS e COFINS, ele tem uma tributação monofásica. E o que isso quer dizer, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Então, assim, uma empresa que paga um imposto muito grande, um fabricante. Fabricante ou um importador, tá? Para responder a sua pergunta. Que paga imposto muito grande, logo no começo, entendeu? Ela está pagando esse imposto, digamos que esse imposto, nós vamos chamar isso de monofásico. Ele paga uma única vez. Todo mundo que compra depois dessa venda, não tem necessidade nenhuma de efetuar um pagamento. Não tem necessidade de efetuar um pagamento. E aí, o que acontece quando chega numa empresa do Simples Nacional? Quando chega na empresa do Simples Nacional, como ela é obrigada a pagar uma única guia, sem querer, vamos dizer assim, entendeu? A pessoa acaba pagando o PIS e COFINS também. E aí fica um pagamento duplo. Porque ela deveria pagar,
o fabricante ou o importador, ele já recolheu o valor bem alto lá no começo. Não deveria ser recolhido novamente quando a empresa do Simples Nacional faz o recolhimento. Então, o que acaba acontecendo? O pagamento duplo. E isso acaba, às vezes, acontecendo por anos. Muitos anos. Uma empresa muito, muito tranquilamente aí, essa lei aqui do PIS e COFINS monofásico é de 2002. Então nós estamos falando de um período aí, nós estamos em 2022, são 20 anos, né? 20 anos pagando a mais imposto. Só que se você for pedir a restituição disso aí, você não consegue pedir os últimos 5, tá? Que é uma regra da Receita Federal. Vamos lá. A indústria recolhe a valor do PIS e COFINS devido para toda a cadeia percorrida pelo produto, tirando a responsabilidade de revendedores, atacadistas e varejistas. Que é justamente o que eu acabei de falar, né? Ou seja, você paga uma única vez lá em cima, lá no fabricante, na indústria, certo? Ou no importador, pode ser importador também, não tem problema. Paga o quê? Um PIS e COFINS alto. Então, digamos assim, em vez de pagar lá 3,1%, paga lá 15%. Né? Todo mundo que vier depois não precisa pagar aquilo. Então, o que acontece? Quando você retira a responsabilidade dos revendedores, atacadistas e varejistas, eles não precisam recolher nada. Na hora de exercer a contabilidade, você tem que mostrar e tem que aproveitar aquela isenção. Mas se o contador não estiver sabendo dessa informação, o que ele faz? Faz o pagamento novamente. Faz o pagamento novamente. Ele faz a guia, pede para você recolher e você vai recolher de novo. Entendeu? Esse é um dos exemplos. Tá bom? Vamos lá. Aqui temos exemplos. Ó. Que produtos que, por exemplo, podem ser sujeitos à tributação de PIS e COFINS na ponta da cadeia produtiva? Ou seja, lá na hora que aquele indivíduo lá aquele indivíduo que comprou e está tributando duplamente, né? Que produto que é? Né? Então, nós temos aqui uns exemplos, né? Bebidas frias, autopeças, perfumarias. Na verdade, o rol é bastante grande, né? Mas, assim, não são todos os produtos que... Então, é caso a caso. E justamente por ser caso a caso, é que acaba entrando na confusão. Porque é mais fácil para quem está fazendo a contabilidade usar uma regra única, né? A gente vai lá, pega as notas fiscais, que emite a guia e essa guia ela então paga pelo cliente. Daí se tiver isenção ou não, bom, é da conta do cliente. Não é bem assim, né? Mas enfim. Tem uma lista completa, aqui tem uma lista, aqui tem exatamente aqui nesse endereço da Receita Federal, você pode retirar aqui nessa lista 4.3.10 e 4.3.11, que é no site da Receita Federal, você tem aqui a lista de produtos, tá? Você vai ver que é uma lista bem grande, né? Para poder verificar o que pode estar sendo tributado duplamente, tá bom? Tá bom. Essa aqui é só uma repetição do que eu acabei de dizer, né? Na verdade, o que é? É um pagamento duplo. Você está pagando duplamente, né? Então, como é que você faz? Você pede o dinheiro de volta. Você vai pedir o dinheiro de volta. Então, vamos dizer que todo mês, aquela empresa lá, ela está pagando R$500 a mais. Né? Isso não é incomum, tá? Dependendo de qual é o ramo, perfumaria, drogaria, autopeça, tem alto índice assim, de pagamento involuntário, vamos chamar assim. Estou falando involuntário, mas um pagamento errado, né? Vamos dizer assim. Né? Esse pagamento, ele é um erro, né? que o próprio empresário não consegue identificar, né? Então é preciso aí o quê?
que alguém venha, faça um trabalho, entendeu? Para verificar se esse produto está sendo duplamente recolhido, né? Está sendo recolhido duplamente. E aí, se tiver sendo as forças assim, então é possível pedir os últimos 5 anos. São 60 meses, tá? Aqui você pode pedir não só o mês corrente, né? Que é aquele mês que você está trabalhando, mas você pode pedir dos últimos 60 meses, que são 5 anos. E aí, assim, mas isso não é muita coisa, né? 500 reais? 500 reais. 500 reais por mês. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo aqui, ó, desse negócio dos 500 reais, né? Imagina uma farmácia aqui, né, que ela paga 500 reais de PIS e COFINS todo mês, a mais. Está pagando lá porque ela é isenta de pagar. Ela é isenta, ela não devia estar pagando. Ela paga através dos produtos lá, né, esses 500 reais aqui, que não deveria estar entrando lá como imposto, ok? Como é que você faz aqui? Você faz o cálculo, ou você faz você faz o cálculo, você faz a retificação desses itens, né? E isso gera um crédito para você, tá bom? Isso gera um crédito. Esse crédito, então, é claro que isso aqui é uma aproximação, né? 500 reais não vai ser 500 reais sempre todo mês. Às vezes é 400 e alguma coisa, às vezes é 600 e pouco, às vezes enfim, então é uma média, né? Mas vamos supor que na média desses 500 reais aqui, 500 reais vezes 60 meses, que é o que você pode pedir, acabou virando o quê? 30 mil reais no bolso do empresário. Veja bem, isso parece uma bobagem, né? Fala assim, mas será que eu consigo fazer? Será que eu... Olha, eu digo para vocês, isso aqui hoje é o arroz com feijão de muito parceiro meu, muito colega de trabalho, entendeu? Que pegaram para fazer. Porque isso aqui é uma coisa muito interessante no que diz respeito ao seguinte, tanto o empresário quanto o advogado saem ganhando, né? O empresário sai ganhando porque é um dinheiro que ele não esperava, acaba sendo uma espécie de poupança que ele não sabia que tinha, né? E esse dinheiro vem corrigido pela Selic também, né? Uma coisa interessante, vem corrigido pela Selic. Os contratos de honorários giram em torno de 35%, né? Nesse exemplo aqui, os honorários é alguma coisa perto de 10 mil, né, para o próprio advogado. Uma única empresa, hein? Estão falando aqui 30 mil reais no bolso do empresário, sendo que se os honorários você faz o trabalho bonitinho, bacaninha, 10 mil reais vai para o advogado. Então, assim, uma única empresa. Se você pegar uma única empresa naquele mês, para fazer, seja uma farmácia, uma autopeça, entra para o bolso do advogado. Tá certo? Então, assim, e que juiz que decide isso? E quando é que você entra com a ação? Ninguém, não tem ação. O seu trabalho é esse aqui, ó. Você vai identificar o produto, né? Vai fazer a identificação dos produtos e dos impostos, né? Tá certo? Isso aí você vai ter que fazer. Vai fazer o cálculo da restituição e vai fazer a retificação das declarações. Depois que você retifica, você faz o pedido da restituição. É chato, né? Eu até coloquei aqui, né? Parece chato. E parece mesmo. Quando você não tem uma ajuda do aplicativo ou do software, realmente a gente tem um programa muito grande para executar isso aqui na prática, né? Como é que você faz isso na prática? É difícil, chato. Então, por isso que a Arte Tributária, hoje, a empresa que eu fundei, trabalha muito nesse sentido de criar softwares, na verdade, no plural, né? Então a gente faz um trabalho para não só desmistificar o direito tributário, mas fazer com que ele se torne simples de operar. Então hoje a gente faz esse trabalho para fazer com que essa parte aqui, ó, que é a identificação, o cálculo, a retificação e o pedido de restituição fique fácil para qualquer pessoa que queira fazer, entendeu? Pode
entrar lá no site, hoje, pode entrar hoje, você pode entrar hoje mesmo, entendeu? Se vocês quiserem entrar no site da Arte Tributária, tá no finalzinho, tá no finalzinho da Arte Tributária, acho que é o último slide, acho que está aí no material de vocês. No último slide, artetributária.com.br, tá? Então, nós fazemos o quê? Nós temos ali a parte teórica, mas também nós temos a parte prática do quê? Do software, onde você vai conseguir o cliente, fechar contrato com o cliente, entendeu? E depois disso você pode aproveitar as oportunidades que tem lá. É só essa oportunidade que tem lá? Não. Tem várias outras. É que essa aqui é mais simples de demonstrar. E eu já estou aqui me delongando demais. Eu já estou aqui nessa noite aqui. Tá bom? As vantagens, né? Como eu já tinha dito antes, né? Que o pedido é administrativo, não tem juiz nenhum. Né? Você não tem juiz para você que vai julgar se deve ou se não deve. Quem diz isso para você é a própria Receita Federal. Mas se você fez um cálculo bonitinho, identificou, calculou, retificou, fez o pedido, se você seguiu essa lista aqui, o seu direito vem ali em 15 minutos. Eu não estou usando figura de linguagem, o direito vem em 15 minutos. Em 15 minutos após o seu pedido, entendeu? Porque isso não é feito por uma pessoa, né? Aliás, tem muito esse mito, né, de que atrás da Receita Federal tem analistas, né, ou auditores, pessoas, né, que ficam lá olhando Mas assim, como o volume, a quantidade de empresas no Brasil é gigantesca, hoje o grande fiscal que ajuda de fato a Receita Federal são algoritmos, são robôs, programas de computador, tá certo? Então ali eles é identificado se você tem ou não tem o direito. E se você tiver o direito, em 15 minutos ele é deferido. Eu estou falando 15 minutos não é figura de linguagem, não. Isso eu consigo demonstrar na prática para vocês, como em 15 minutos isso sai. O requerimento você faz nos últimos 60 meses, o que significa que o valor que você conseguir ali, seja um valor pequeno ou grande, ou médio, né, vai ser multiplicado por 60, e o valor cai em conta, nesse caso específico do Simples Nacional, entre 45 a 60 dias do pedido. Dependendo do caso, quando a empresa está devedora, né, essa empresa, às vezes a empresa é devedora. Aí tem que acertar primeiro a situação da empresa, né, se ela tiver devedora. Mas se ela não tiver devedora, estiver pagando os impostos em dia, entre 45 dias a 60 dias isso cai em conta. Cai em conta, na conta do empresário. Não é pago nem precatórios, não é uma compensação de impostos, nada disso. Cai em dinheiro mesmo, na conta. Tá certo? Então, assim, são muitas oportunidades. Essa daqui é do Simples Nacional, que eu estou colocando para vocês, mas nós temos outras. Aqui não dá para enxergar, está muito pequenininho, aí talvez na folha de vocês dê para enxergar. É apenas uma demonstração de que um imposto que está lá no final, como sendo o total que o empresário recolhe, ele é decomposto em vários outros impostos, como o imposto de renda, como contribuição social, COFINS, PIS. Então, assim, a gente paga, o empresário paga uma única vez, ele paga uma única vez, mas só que esse valor ele é decomposto. Então, aqui, por exemplo, quando, naquele caso de autopeças e tal, o PIS e o COFINS tem que estar zerado. Teria que estar zerado. Se não está zerado, tem uma coisa errada. Certo? Então, assim, essas oportunidades aparecem o tempo todo, não só no Simples Nacional, como aparece também no lucro real. E, pois não? A gente estava até comentando aqui, como é que a gente sabe, a gente consegue, quando advogado, por exemplo, entrar no site da Receita, buscar alguma coisa que traz informação? Então, nós temos uma vantagem interessante, né? Através do nosso certificado, aquele mesmo certificado digital que a gente usa para protocolar a petição, você consegue entrar no site da Receita Federal, no portal ECAC. Então, no portal ECAC. Isso acho que não está na apresentação aí, não. Você entra no portal ECAC, entendeu? E lá você consegue ver, por exemplo, a sua situação, né? Mas você não consegue ver a do seu cliente. Aí seu cliente tem que fazer o quê? Uma procuração eletrônica para você.
tá certo? Ele faz uma procuração eletrônica, você vai, então, usando essa procuração eletrônica, poder entrar em nome do seu cliente, tá certo? Entrar em nome do seu cliente, aí você vai estar operando como se fosse ele, aquele painel. Ali você consegue enxergar toda a contabilidade. E ali você consegue verificar o que está de errado e o que está correto ali na contabilidade do seu cliente, né? Detalhes assim, justamente a gente tem uma série de informações, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo para explicar toda essa parte aqui, né? A identificação, o cálculo, como é que faz a identificação e o pedido. Assim, não é tão simples, entendeu? Mas assim, o caminho é esse, tá? Você vai ter uma procuração eletrônica, que você vai utilizar essa procuração através do seu certificado digital, né? Você vai entrar no portal da Receita Federal, que é o portal ECAC, e através desse portal ECAC você consegue identificar, né, se está sendo pago duplamente, se não está sendo pago duplamente, né? Mas só de bater o olho aqui, ó. Opa! Slide errado. Só de bater o olho aqui, o COFINS e o PIS e o produto que geralmente, e é uma farmácia, digamos, COFINS e o PIS está alto e é uma farmácia, imediatamente você já olha e fala, tem uma coisa errada aí. Então tem algumas coisas que você consegue, só de olhar assim, você já consegue identificar. Né? Consegue identificar, mas não consegue fazer o trabalho de identificação, tá? Porque isso aí envolve um pouquinho. Aí eu recomendo entrar lá no Nerd Tributária e conhecer mais, porque a gente tem vários vídeos gratuitos lá, seguir lá no Instagram, entendeu? Porque realmente a gente tem bastante material gratuito lá, bastante coisa legal. Tá? Mas aqui, só para mim não me alongar demais, nós temos outras oportunidades, né? Essa aqui é recentíssima, né? Quase nenhum contador está aplicando. Isso aqui é mais voltado para lucro real, mas é chamado de tese do século. Ela deixou de ser tese ano passado, quando finalmente foi julgado a modulação dos efeitos, né? Havia essa pendência. Depois que julgaram a modulação dos efeitos, ela deixou de ser uma tese, né? Porque tese é uma coisa que você defende, né? Inclusive assim, defende judicialmente. Inclusive assim, ela deixou de ser tese e passou a ser direito certo, né? Um direito administrativo. Nesse caso aqui, eu não vou me alongar muito não. Eu sei que. Desculpa. Não vou me alongar muito não. O que é tese? O que é essa retirada do ICMS da base do PIS e COFINS? Bem rapidinho. Cada item aqui, bem rapidinho. Você tem ali, vamos supor, um produto, R$100. Você tem ali a alíquota 20%. Eu vou estar sendo muito simplista nesse cálculo aqui. Não é assim que calcula, tá? Mas vamos lá. Você pega esse produto R$100, você pega 20% da alíquota, R$120 seria o preço do seu produto, mais imposto de ICMS. Aí eu faço uma pergunta. Perdão, seu nome mesmo qual que é? Kelly. O produto custa 100 e o imposto é R$20. Dá 120. A gente cobra sobre 100, o PIS e COFINS, que é um outro imposto, não é ICMS, é outro imposto. Sobre 100, que é o produto, ou cobra sobre 120, que é o produto, mais ICMS. O que você acha, Kelly? O que seria o ideal aí? Cobrar o quê? Eu acho que o 120, não sei. O 120. Então, veja bem, existe um princípio, né, de não bitributar, né? Ou seja, você não vai pegar um imposto e cobrar um imposto sobre o imposto, porque senão você vira uma bagunça, né? Então, o que acontece? Você deveria estar cobrando somente sobre o produto. Sobre o 100, que é do produto, certo? Então, assim, teoricamente, esse aqui, por exemplo, né, é um exemplo, teoricamente você deveria estar cobrando todos os outros impostos, entendeu? Sobre somente o produto, e não sobre a base de outros, né, impostos, né? Mas até então, até o ano passado, nós tínhamos aqui um pedido, uma forma de calcular, onde a Receita Federal cobrava que fosse calculado
o PIS e COFINS em cima do produto já com ICMS. Então você já tem lá, você tem os R$120, um exemplo, né? O produto é 100, mas eles 120 com o ICMS, você calcula o PIS e COFINS em cima do valor do produto. Aí veio o Supremo e falou, não é nada disso não, tem que calcular sobre o produto, tá certo? Então é uma coisa recentíssima, ano passado. O que você pode fazer? Você pode pedir os últimos 5 anos, tá bom? Sobre o excedente, vamos dizer assim. Recuperação sobre insumos. Isso aqui é interessante também. Alguns produtos, né, alguns itens, como aluguel, frete, tudo isso aí é considerado insumos. Deveria estar na contabilidade da empresa, mas muitas vezes não está, como crédito. Aproveitar esse crédito, mas não está. E o que acontece? Acaba gerando um valor lá. Esse valor está lá parado, escondido dentro da contabilidade. Você deveria estar pedindo crédito desse valor, mas não está. Entendeu? Então, assim, outro valor escondido. Insumos. Recuperação de INSS paga maior, né? A gente estava até conversando sobre isso aqui agora, que é a tese de 5S, né? Isso aqui tá para sair uma resolução ainda, mas por enquanto ela está entre judicial e administrativo. Você pode pedir administrativo, pode ser que seja glosado. O glosado aqui é um termo de contabilidade, né? Glosado, o crédito é mais ou menos parecido com o indeferido nosso, tá certo? Para quem é advogado, foi indeferido o seu pedido, você faz um pedido indeferido ou deferido, né? Glosado ou não glosado, entendeu? A recuperação da lei do bem, a recuperação da lei Pérsia. Essa lei Pérsia aqui é muito interessante, saiu agora recente. Ela precisa de uma regulamentação, mas é sobre o setor de eventos. O que acontece? Muita gente perdeu dinheiro durante a pandemia, perdeu muito dinheiro durante a pandemia. E aí o que acontece? Saiu a lei para o quê? Não só dar isenção para as para as empresas que tiveram os seus ganhos diminuídos naquele período, mas também dar uma indenização. Olha só que coisa maluca, né? Foram alocados 2,5 bilhões de dinheiro. Não foi regulamentado ainda de que forma isso vai ser, mas tem 2,5 bilhões lá esperando para que o setor de eventos seja ressarcido de alguma forma. Então, na hora que sair essa regulamentação, tem que ficar bem de olho, entendeu? Recuperação de ICMS ST. ST é substituição tributária. Ficaria uma coisa meio longa aqui, quase que uma aula, explicar o que é ST, né? Mas, basicamente, é o seguinte, o governo calcula quanto é que teria que ser, quanto é que teria que ser o ICMS lá na ponta, não do fabricante, né? Mas lá do comerciantezinho pequenininho lá, né? Não do fabricante. Então, o que ele faz? É mais fácil. Quem é mais fácil você fazer a fiscalização? O comerciante lá, várias lojinhas, inúmeras lojinhas, 1 milhão de lojinhas, ou ir no fabricante? Você vai no fabricante. Então, o que você faz? Você implementa um sistema, que é esse sistema aqui, o ICMS-ST. O ICMS-ST vai fazer o quê? Vai falar assim, olha, esse imposto aqui é cobrado lá na fonte. Então, se a gente tiver que fiscalizar alguém, o que a gente faz? A gente fiscaliza o primeiro da fila. Só que isso gera um monte de problemas, né? Porque como é que é aplicado esse imposto? Esse imposto está devido? Ele está correto? Ele tem uma série de indagações aí, entendeu? E hoje tem várias, vamos dizer assim, vários direitos já adquiridos, entendeu? Que forçam a Receita Federal a devolver o excedente de dinheiro. Tá? Então, por exemplo, vou pegar só um exemplo, tá bom? O cigarro. Né? Cigarro é uma tributação muito alta. Né? Se é justo ou não é meu trabalho, entendeu? Meu trabalho não é saber se ele é justo, é só saber se ela está correta conforme as leis tributárias. É uma tributação muito alta, muito elevada, e o PIS e COFINS que recolhe sobre esse valor também é. Então, um maço de cigarro, com base no cálculo que eles fazem, deveria custar R$35, para vocês terem uma ideia. Então, assim, bom, mas espera aí, então tem uma coisa errada, né?
Nossa, um cigarro não custa R$35, custa R$9, R$10, né? E, então, como que eles fazem o cálculo disso aqui? Faz o cálculo sobre R$35. E a diferença? A diferença em bolsa. A receita federal fica com a diferença. E como é que você faz, então? Você pode calcular a diferença e falar assim, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero aquilo que foi calculado, está calculado em excesso. Eu quero que você me devolva o excedente. Então, assim, essas questões todas, entendeu? Independente de moral, seja lá o que for, né? Estou falando do cigarro, né? Ela tem que obedecer um regulamento, né? E uma lógica. E se ela não obedecer, você vai lá e pede o seu direito, né? Acabei de dizer aqui, né? Imposto de cigarro. Tá aqui. Recuperação do diesel. Recuperação do diesel, está escrito diesel aqui, mas deveria ser do diesel evaporado. Porque o que é? 0,6% de todo o diesel que passa por um posto, entendeu? Pode ser declarado como perda. Você pode declarar ele como perda. O contador faz isso? Não toma crédito. Ele não toma crédito, bom para nós, que somos advogados tributaristas, entendeu? Podemos fazer o quê? Na análise da contabilidade, olhar lá e falar assim, olha, você tem essa oportunidade X, essa oportunidade Y, tem isso aqui, e você tem aqui, olha só, uma quantidade de diesel aqui que evapora. Bom, não é que ele evapora, pode ser que ele evapora, pode ser que não. Você não precisa comprovar que ele evapora. É admitido, né, de que até 0,6% é um valor razoável de evaporação. Vamos dizer assim, a Receita aceita essa quantidade como perda. E geralmente não se declara essa perda, né? Todas essas oportunidades aqui, praticamente todas, né? Tem uma coisa ou outra aqui que não, mas, como por exemplo, essa lei Pérsia que está aqui, ela ainda precisa de regulamentação. Enfim, tem uma boa parte das informações aqui, tem outras aqui também que não estão aqui, são direitos, entendeu, que a pessoa tem, a empresa tem. A empresa tem o direito de pedir aquilo que é uma tributação maior do que devido. Esse direito que ela tem não é um direito que saiu da cabeça de ninguém. É um direito que já foi consolidado. Geralmente alguém veio antes e propôs uma ação judicial. E aí caminhou, pavimentou como sendo uma tese, e ela virou uma tese administrativa. Nosso trabalho é fazer com que o aprendizado de quem esteja iniciando na área tributária seja o mais simples possível. Você consiga aprender de uma maneira rápida, porque existem muitas oportunidades e o direito está muito lotado. Eu sei que parece um pouco exagerado, mas o direito está muito lotado de gente, não estou sério, né? Nós temos aqui muita gente se formando, nós temos poucas oportunidades e nós temos cada vez mais um estreitamento das possibilidades. Isso acaba restringindo nossa área de atuação. Então, quem milita no direito civil está vendo várias coisas acontecendo, aumentando o número de advogados e diminuindo as possibilidades de direito, né? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de direito civil. Em 2007, eu me lembro que minha indenização justa de danos morais era alguma coisa em torno de 15 a 20 mil reais, assim, não se dava menos do que isso. Hoje virou mero aborrecimento, né? Tudo é mero aborrecimento, mero de sabor, né? Então assim, você não tem mais aquele entendimento, né? Trabalhista virou um balcão, então você tem lá um balcão, assim, tem muita coisa que você enxerga, você está vendo que não está em direção nenhuma, e você não tem uma área para onde você possa escapar. Você é advogado, você trabalha, você precisa ganhar seu pão. Então o que você faz? Você pode se informar, e como eu disse, o direito tributário é um direito como qualquer outro, né? E você pode usar o quê? Uma ferramenta, o quê? Você pode aprender, né? É um processo mais longo, né? Aprender, mas é mais efetivo em honorários. Todo o dinheiro fica contigo. Você aprendeu a fazer, todo o dinheiro fica contigo. Você pode aprender
com um determinado software, né? É um processo passo a passo para que obter sucesso na área tributária. Significa o seguinte, você vai aprender, mas você vai também aprender a operar um software, né? Você fica dependente um pouco do software, mas é um aprendizado um pouco mais rápido. A curva de aprendizado é mais rápida, né? Porque o software geralmente ele te dá a indicação de como fazer. Ou você pode fazer uma parceria. Tem várias empresas que fazem parceria, né? Nós também fazemos parcerias com vários advogados e temos aí um sucesso bastante bacana. Que é assim, né? Que é quando você tem um cliente, você não sabe nada, não quer nem se meter com isso, mas você quer dividir metade, digamos assim, alguma coisa do gênero. É um processo bem mais rápido, né? Com um horário menor, mas quase não te dá trabalho. Na verdade, eu estou falando da arte tributária, mas você pode pesquisar na internet, você vai achar várias outras empresas que fornecem parcerias no tributário. O problema é que muitas delas cobram, né? Vão te cobrar franquia, cobrar um determinado valor para que você possa usar aquela marca dela, enfim. Que é uma coisa que a arte tributária não tem. Então, assim, nós dividimos o conhecimento, né, a informação e o cliente. Eu queria aproveitar aqui, vocês devem ter aí no material escrito de vocês. Eu estou lançando aqui um livro aqui, né? Prescrição e Decadência no Direito Tributário. Está lá na Amazon. Se vocês quiserem ir direto no livro, né? No link que leva até o livro, é esse aqui, encurtador.com.br, e tem aqui esse códigozinho OWCJW que vai levar direto lá no livro, né, que eu estou lançando. Okay? É um livro sobre prescrição e decadência, é um livro muito bacana. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui essa noite, eu sou todo ouvidos. Né? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Gostaria de perguntar alguma coisa a mais? Olha só, não tenho o telefone aqui, não coloquei meu telefone, mas na página principal da arte tributária, a primeira coisa que aparece lá é o telefone. Disponível lá. Então, eu estou disponível o tempo que vocês quiserem, para vocês poderem tirar dúvidas. Muitas vezes a pessoa não tira dúvida aqui, mas ela fica com dúvida depois, né? E fala, bom, eu quero saber como é que faz isso aqui, né? No detalhe. Como é que eu faço isso aqui no detalhe? Então, pode ligar, pode entrar em contato, não tem problema nenhum, tá bom? Também, assim, hoje nós temos lá um curso, na verdade são 2 cursos, tá? Que foram inaugurados essa semana aqui, que é o curso Contabilidade para Advogados, tá? Está disponível gratuito lá, você entra no Arte Tributária, Contabilidade para Advogados, e também um curso gratuito lá, que é Consultoria tributária para empresas. Tá? Então, assim, você tem a oportunidade de verificar gratuitamente, de acompanhar gratuitamente. Vocês vão ouvir um pouquinho mais a minha voz, esse cara que já falou pra caramba aqui. E tem um pouquinho mais de informação a respeito da área tributária, a respeito de maneira completamente gratuita. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, eu acredito que tenha sido bastante produtivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei anteriormente, vocês podem entrar em contato, tem meu e-mail, tem o telefone. Eu agradeço muito, agradeço por fazer me permitir aqui fazer a apresentação, a presença da doutora Ana Clara, e eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado.